Mateus capítulo 6, nós vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo de número 4. Retomando aqui as exposições sobre o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, como normalmente se chama no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1 diz o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Vamos orar? Senhor, por tua graça e amor pedimos que o Senhor aplique, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. Nos faça entender e compreender a tua vontade revelada através do ensino. Ó Deus, que as nossas mazelas, culpas, que o nosso pecado não sejam obstáculos, Senhor, a fim de ouvirmos e de entendermos o que o Senhor requer de cada um de nós. Ajuda-nos, confronta-nos, consola-nos, ensina-nos. Faz a tua vontade, Deus. E no final de tudo, recebe a glória, o louvor, que é devido a ti somente. É isso que nós oramos, é isso que pedimos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém e amém. A pergunta que nos fazemos ao ler esse texto é a seguinte, né? O que nos motiva a fazer aquilo que fazemos? O que nos leva a agir da maneira como agimos? Nesses versículos do capítulo 6 de Mateus, aprenderemos que Deus se importa com as nossas obras. Deus se importa com aquilo que fazemos. Entretanto, mais do que se importar com as nossas obras, Deus se preocupa com as nossas motivações. E se você já leu esse capítulo, eu acredito que sim, você já deve ter notado isso, que o capítulo de número 6 é um capítulo que Deus trata, que Jesus está falando sobre a questão das motivações. Lá no capítulo 5, ele disse que nós precisamos fazer boas obras no mundo. O mundo precisa ver as boas ações e glorificar o nosso Pai que está no céu. No capítulo 6, ele está nos dizendo que não apenas devemos fazer, mas devemos fazer com os motivos corretos. Devemos fazer do jeito certo, com a motivação correta. A verdade sobre isso, irmão, é que o Evangelho, ele antecipa, ele antevê um terrível problema do nosso coração, que é o de usarmos a submissão à vontade de Deus como oportunidade para alimentarmos, a nossa vaidade e cultivar a admiração pelos homens, ou a admiração dos homens. Ou seja, o nosso coração pode nos levar a servir a Deus com o fim de sermos vistos e reconhecidos pelos homens. Jesus sabia desse perigo, que facilmente poderíamos ser levados a fraudar o alto padrão da moralidade cristã, e normalmente os homens fazem isso com regras legais,
radicais e baratas, como faziam, por exemplo, os fariseus. E o fim dessa fraude da moralidade cristã é nada mais do que a autopromoção, a notoriedade que muitas pessoas buscam alcançar diante dos homens. A questão toda, irmão, pode ser resumida aqui da seguinte forma: sempre eu e você, nós, estamos propensos a substituir o amor pela verdade, pelo amor pela boa reputação. O amor pela verdade, pelo amor, da boa fama, de sermos benditos pelos homens. E é por isso mesmo que Jesus nos disse no capítulo 5, no capítulo anterior, no versículo 20, que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. O capítulo 6, a título de informação, ele se divide em duas partes. A primeira dela, que vai do versículo 1 ao 18, que Jesus enfatiza exatamente a questão da motivação. No versículo 19 em diante, nós teremos diversos outros temas que serão abordados dentro do capítulo 6 e terminando lá no Sermão do Monte, no capítulo 7. Mas o que queremos destacar nessa noite e, consequentemente, pelo menos nas próximas duas mensagens, diz respeito a exatamente o problema da motivação, o perigo da hipocrisia que o Senhor nos adverte, o problema com a falsa moralidade, aquela que, por exemplo, era buscado pelos religiosos da época de Jesus. É sobre isso que tentaremos nos debruçar nessa noite. O que a gente aprende nessa primeira parte do capítulo 6? O que vamos aprender é o seguinte: os discípulos não devem dar, não devem orar e não devem jejuar esperando aprovação e reconhecimento dos homens. Nem dar, nem orar, nem jejuar esperando que os homens reconheçam aquilo que fazemos. Talvez aqui um leitor mais atento do texto possa dizer que há uma aparente contradição. Isso porque no capítulo anterior, no versículo 16, Jesus diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E aí essa pessoa mais atenta diga o seguinte: olha, agora nós temos aqui Jesus falando que a gente não deve fazer boas ações. Nesse caso, isso seria um engano, e Jesus não está dizendo nada disso. Não há nem contradição, nem aparente contradição. Jesus não está proibindo os seus discípulos de realizarem, de fazerem qualquer obra perante os homens, mas proibindo de fazer qualquer coisa com a motivação de serem vistos e louvados pelos homens. O versículo 16 do capítulo 5 nos fala que as boas obras das quais realizamos têm um único objetivo: a glória do nosso Deus. O problema apresentado no capítulo 6 é exatamente a obra realizada com o fim de glorificar os homens, de receber a glória que vem da consideração dos homens. O irmão Sérgio leu um perfeito texto que conecta isso aqui muito bem, Lucas e Mateus. Em resumo, irmãos, Jesus está nos dizendo: não reproduza a justiça hipócrita dos fariseus. Não reproduza a justiça falha e vazia dos homens. Não
reproduza a justiça corrupta desse mundo. Nem a dos fariseus, nem a dos homens, nem a do mundo. Voltemos então os nossos olhos ao capítulo 6, quando o Senhor diz no versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Já nos adiantamos aqui explicando que não há contradição entre o versículo 16 do capítulo anterior e o versículo 1 desse capítulo. Aqui Jesus, mais uma vez, não proíbe a justiça pública, mas ele proíbe a ação hipócrita, que busca aprovação, notoriedade, reconhecimento frente aos homens. E eu penso, irmãos, que nós somos pessoas, o ser humano é estranho, né? Nós, por exemplo, ouvimos preceitos, ensinos, mandamentos maravilhosos, sublimes. Somos levados a vislumbrar, né, um pouquinho da verdadeira beleza que vem da perfeita santidade. Mas depois de apreciar, de nos deparar com tais princípios, tais ensinamentos, estranhamente, afundamos os nossos pensamentos em vaidade, em desejo de exibição, em pensamentos vazios, em busca de reconhecimento pelos homens, busca de autorrealização. O último versículo do capítulo 5 ressoa uma exigência feita por Jesus. Ele diz que nós devemos imitar a perfeição do Pai Celeste. No versículo 48 do capítulo 5, ele fala: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. No versículo 1 do capítulo 6, ele fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça perante os homens, com o fim de ser desnotados, vistos. Essa busca de imitação da perfeição do Pai Celeste pode nos levar a uma terrível confusão de estarmos buscando aprovação de meios terrestres, de pessoas. D.A. Carson, comentando esse primeiro versículo, disse que parece que quanto maior a exigência de santidade, maior é a chance dos homens se apegarem à hipocrisia. Parece que quanto maior é a exigência, né, de uma vida de moralidade e santidade, piedade, mais os homens se apegam ou se deixam levar pela hipocrisia. O nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, conhecia e conhece muito bem o coração dos homens. E conhecendo o coração dos homens, ele exige dos seus discípulos uma perfeição em imitação ao Pai. Mas ele sabe que há um perigo no meio disso. Ele tem consciência do perigo que os homens haverão de enfrentar. Ele sabe que o coração do homem produz auto-engano. Então ele adverte, no versículo 1 do capítulo 6, tenham cuidado. Cuidado com a imitação da perfeição do Pai. Tenham cuidado ao exercer a justiça que vem do Pai.
Cuidado quando vocês fazem isso diante dos homens, para que vocês não caiam no erro de buscarem no final o reconhecimento de vossa santidade, piedade, vida resoluta, e abandonem o verdadeiro propósito de tudo que vocês fazem, que é glorificar o vosso Pai Celeste. Tenham cuidado, não pratiquem suas obras de justiça perante os homens com o fim de serem aprovados por eles. E ele fala assim, porque de outra forma vocês não receberão galardão do Pai Celeste. Irmãos, esse texto nos leva a uma séria reflexão sobre a nossa vida e a nossa conduta. Para quem nós estamos vivendo? O que motiva a nossa vida? Estamos vivendo para Deus ou vivemos para os homens? De quem buscamos aprovação? De quem buscamos reconhecimento? De Deus ou dos homens? Quem estamos buscando impressionar? Deus ou os homens? Esse versículo coloca diante de nós, irmãos, algo totalmente condicionado. Queremos a bênção ou o galardão de Deus, ou estamos dispostos a trocar isso pela aprovação dos homens? Porque nós não podemos servir a dois senhores. Queremos a bênção que vem de Deus, o galardão que é prometido pelo Senhor, ou nós estamos dispostos a abrir mão disso a fim de recebermos aplauso, reconhecimento da parte dos homens? E deixa eu fazer aqui uma observação, porque eu sei que talvez você esteja naquele grupo de pessoas que afirma nada fazerem para serem vistas, que não se importam com o que os outros falam, que não estão nem aí para as opiniões alheias dos outros. O que os outros, sejam os amigos, os vizinhos, os familiares, os irmãos falam sobre você, você não dá a mínima importância. Contudo, irmão, tudo isso se perde quando você faz questão de mostrar por meio de diversas maneiras, de diversas formas, o que você pensa, fala ou realiza, fazendo questão de que todos vejam suas glórias e suas conquistas. Nesse caso, quando você diz que não se importa com o que os homens dizem ou falam, você está mentindo para você mesmo, porque na verdade você se importa sim, e se importa muito. E quer, irmãos, mais do que qualquer outra coisa, ser visto e reconhecido pelos homens, ser louvado por eles, ser reconhecido como alguém que conquistou, que realizou, como alguém que encontrou o seu lugar e espaço. Ainda nem chegamos na questão da esmola, outro aspecto que é infinitamente perigoso. Nesse caso, irmãos, há diante de nós uma escolha a ser feita: ou nos agarramos à bênção prometida, que vem, por exemplo, das bem-aventuranças, da vida que glorifica a Deus, ou trocamos isso pelo louvor e aprovação dos homens. E não venha me dizer que facilmente você escolhe a primeira em detrimento da segunda. Não, eu escolho facilmente aqui glorificar a Deus e
e não receber nenhum tipo de reconhecimento dos homens. Muito pelo contrário, no geral, nós, seres humanos, estamos sempre dispostos ao segundo, em detrimento do primeiro. Observe, irmão, que o primeiro versículo, ele nos prepara para tudo aquilo que virá. Como devemos dar esmola, como devemos orar, como devemos jejuar. Guardai-vos de exercer, de executar a vossa justiça diante dos homens. Tenham cuidado para que vocês não busquem fazer coisas com o fim de terem plateia, com o fim de serem vistos, reconhecidos pelos homens. Ele nos adverte: tenham cuidado, guardem-se disso, porque de outra sorte, de outra maneira, vocês não terão galardão junto ao vosso Pai Celeste. É o mesmo que dizer: Deus não aprova essa atitude. Deus não aprova essa justiça, que é feita e realizada com o único objetivo de autossatisfação, autorrealização. E aí então no versículo 2 ao 4, ele nos fala sobre a questão da esmola, da caridade. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Feita então a advertência inicial, Jesus introduz aqui uma questão ultra importante: a prática da caridade, que envolve generosidade e liberalidade com os homens. Irmãos, do Antigo ao Novo Testamento, Deus sempre se preocupou com aquilo que os seus servos fazem, realizam e com que motivação eles fazem. E mais, Deus sempre se preocupou como os seus servos fazem uso dos recursos disponíveis. Trazendo isso para uma questão mais pessoal, Deus se preocupa como você faz uso dos seus recursos, daquilo que Ele derrama, abençoa sobre a tua vida. Ele se preocupa com isso. De maneira que o Senhor sempre ensinou os seus servos a agirem com compaixão, a serem misericordiosos com os necessitados, com os menos afortunados. Por exemplo, nos lembremos da história de Ruth e Boaz. Ruth, que era uma moabita, depois de perder o seu esposo, o seu sogro, o seu cunhado, segue a sua sogra de volta à terra dela, à casa do pão, e elas vão sobreviver a partir, das espigas, da colheita de espigas. E havia uma lei, uma ordenança da parte de Deus aos donos de terra, que no momento que eles estivessem fazendo o recolhimento da plantação, aquilo que caísse na terra deveria ser deixado para os órfãos, as viúvas e para os estrangeiros, para os menos afortunados. De maneira que eles participavam, por exemplo, da conservação da obra, da manutenção do templo com os seus dízimos. Eles não deixavam de lado a oferta dedicada aos menos afortunados, e ainda a parte da sua colheita, aquilo que ficava na terra, era simplesmente destinado àqueles que visitariam a sua terra, a sua plantação, a fim de sobreviver. Deus sempre se preocupou com o menos afortunado.
dar esmolas, fazer caridade, ajudar a quem precisa, é parte integral da vida e da fé cristã. O serviço ao próximo, a ajuda ao outro, a doação de si em favor do nosso irmão, estão descritos e prescritos do Antigo ao Novo Testamento. Mas a verdade por trás disso é que o coração dos homens, nosso coração, muitas vezes está menos preocupado em suprir as necessidades dos outros, né? E agradar a Deus com aquilo que Ele nos ordena. E muitas vezes mais preocupado em fazer isso a fim de obter boa reputação, boa fama. Muitas vezes o nosso coração coloca de lado a ordenança, o mandamento, o dom da generosidade, né? O ministério da misericórdia. E está muito mais atrelado e preocupado com aquilo que vão dizer acerca daquilo que eu estou fazendo. O fato é, irmãos, temos que lutar contra o nosso coração que gosta de tocar trombeta, anunciar o que fazemos, o que fizemos, que busca ser visto, ser lembrado como alguém que faz algo notável e memorável. Jesus está nos advertindo aqui: quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti. O que Jesus quer dizer com isso, irmão? Não torne isso uma solenidade. Não torne isso um evento público, notório, que precisa ser visto e celebrado por todos os homens. Porque essa é a forma como os hipócritas, os fariseus procedem. É assim que eles agem nas sinagogas e nas ruas, porque eles buscam tão somente ser glorificados pelos homens. Repito uma coisa: engadoso e traiçoeiro é o coração, irmãos. A gente não pode se esquecer disso. A linha que faz separação entre santidade e piedade, da hipocrisia, é uma linha muito fina. Entre glorificar a Deus em uma vida de santidade e piedade e tornar-se um hipócrita, um bajulador, alguém que gosta de glória, é algo muito fino. Eu faço aqui uma segunda observação, porque talvez ao ouvir tudo isso, a gente fique se remoendo, né? Dizendo o seguinte: olha, eu não sou assim, eu mesmo não faço esse tipo de coisa. E eu sinto te informar uma coisa: isso não é verdade, você faz. Tem um pessoal que gosta de ciência, né? Deixa eu usar aqui os especialistas para falar disso. Estudos científicos apontam que ajudar outra pessoa é uma ação que aumenta níveis de satisfação, melhora o humor, reduz o estresse, proporciona senso de propósito ao indivíduo. Olha, eu entendo que eu estou aqui no mundo para ajudar as pessoas. O ato de se doar para alguém, em função de alguém, tem o poder de reduzir a fixação com os próprios problemas. E isso acontece, irmãos, em especial porque essa ideia de caridade, de doação, ativa e libera hormônios fundamentais que trazem sensação de bem-estar, de autorrealização. Talvez você já tenha ouvido falar no
no famoso quarteto da felicidade, né? Endorfina, dopamina, serotonina e oxitocina. Pois é. Esses são os 4 hormônios que você libera quando você dá, por exemplo, R$ 2 no sinal. A título de informação, essa oxitocina é um hormônio que ameniza as emoções negativas, gera sensação de bem-estar, ativa centros de recompensa no cérebro. Aí deixa eu te falar o que acontece quando, né, você libera tais hormônios. Você dá e fala, pronto, estou liberado agora para adquirir. Ou então, eu estou aqui pagando uma dívida. Ao agir em prol de uma outra pessoa, o indivíduo está incentivando a produção desses hormônios. E ele está obtendo sensações de solução, de dever cumprido. Fiz a minha boa ação do dia. Não fazer nada por alguém, pelo outro, promove mais ansiedade, gera desconforto e sofrimento. De acordo com pesquisadores da Universidade de Harvard, os especialistas, eles dizem que ajudar ao próximo faz bem ao coração, aumenta a imunoglobina, melhora a defesa do corpo. Eles dizem que os estudos provaram que ajudar o próximo melhora a respiração das pessoas, a vitalidade, a expectativa de vida. Para a conclusão desse estudo, os especialistas coletaram informações de 2.700 pessoas ao longo de 10 anos e comprovaram que ajudar ao próximo apresenta diversos benefícios. As pessoas que fizeram apresentaram menos sintomas de depressão, de ansiedade, sentiram-se bem consigo mesmas, não ficam remoendo os próprios problemas, sentem-se mais gratas por aquilo que possuem, se veem livres, né, de alguma culpa, de algum problema. Bacana isso, né? Perfeito. Os especialistas estão fazendo nada mais e nada menos que afirmar as palavras de Jesus quando nos adverte: não sejam hipócritas. Fazer o bem ao outro não quer dizer nada diz respeito ao seu bem-estar, nada diz respeito ao seu narcisismo doentio, ao seu desejo de autorrealização, de autocompensação. Fazer o bem ao próximo não tem nada a ver com isso, não para o cristão, talvez para o espírita, talvez para os que fazem parte de seitas pelo mundo afora, não para o cristão, de jeito nenhum. Dar esmolas, irmãos, fazer caridade, segundo os especialistas, só alimenta o nosso narcisismo, só justifica as nossas aquisições desmedidas, só mostra a nossa fissura por bens transitórios, ativa o nosso senso de autorrecompensa, de que uma vez que foi feita a boa ação, as boas obras, agora eu mereço recompensar a minha própria vida, de maneira a fazer mais e melhor por mim mesmo. Eu me lembro que há uns anos atrás, uma pessoa ofereceu algumas coisas aos pobres para que fosse feito, né, uma rifa, alguma coisa dessa natureza. E aí depois eu fui conversar com essa pessoa, né, e que ela me disse que ela fazia parte de uma crença espírita, que ela tinha,
né, um dever de que ao final do ano ela tinha que esvaziar o seu guarda-roupa, né, se desfazer de bens não usáveis, né, para que ela pudesse então, né, aliviar, né, seu karma, suas coisas lá, e assim trazer recompensa para o próximo ano. Ou seja, né, reabastecer o seu guarda-roupa, a sua despensa. O dom da caridade, irmãos, não é o mesmo que desprendimento. Há uma objetiva diferença entre o dom da caridade e o desprendimento de coisas materiais. Há pessoas que dispõem de uma completa liberalidade, um desprendimento. Estão sempre dispostas a dar aquilo que possuem, aquilo que têm, e às vezes aquilo que têm em sobra. Uma vez que compram algo novo e melhor, imediatamente fazem doações, abençoam, fazem com que outras pessoas, né, agora tenham aquilo que lhe pertencia. Tais pessoas poderiam vender, poderiam rifar, poderiam fazer qualquer outra coisa, mas deram, e se sentiram melhor com isso, claro. Fazer boas ações é sempre bom, irmão. O mundo precisa de boas ações. Mas não confunda isso com o dom da caridade. Não confunda isso com aquilo que Jesus exige de você como cristão. Alhos e bugalhos não são as mesmas coisas. Jesus nos diz: quando deres esmolas. A palavra esmola não significa dar aquilo que sobra. Essa palavra vem carregada com dons, vem carregada com piedade, vem carregada com liberalidade, com generosidade. Dar esmola significa fazer misericórdia, exercer piedade através da compaixão. Nesse caso, irmãos, dar esmola é um chamado à santidade. Dar esmolas é um chamado a uma atitude que aponta para um autodespreendimento, a uma abnegação em função completa do outro. Tim Keller escreve uma obra que fala muito bem sobre esse dom, esse ministério. O título da obra chama Ministérios da Misericórdia, falando sobre a parábola do bom samaritano. Aquela parábola de Lucas 10 fala de um certo doutor da lei que acredita que vai conseguir provar, né, Jesus. E ele faz uma pergunta provocadora: o que fazer para ter a vida eterna? E Jesus responde a ele acerca das leis, dos mandamentos. Mas no meio disso, ele faz uma pergunta. Quando Jesus toca na questão do amor ao próximo, ele pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o outro? É desse ponto que nasce aquela linda parábola que nos fala sobre compaixão e misericórdia. E aí, irmão, quando você pensar em exercer caridade, em dar esmola, você deveria tomar a cena daquela parábola. Pensar naquele samaritano que passa pelo caminho, que olha um homem ferido, desvalido, jogado à beira do caminho, e que toma aquele homem consigo, para si. E ele não apenas olha, ele não apenas toma, ele assume responsabilidade sobre ele. E eu sei que essa é uma palavra que soa ruim nos nossos ouvidos: assumir responsabilidade. Fala sério, né, irmãos? A gente está no século da não responsabilidade.
A gente vive um tempo onde as pessoas querem simplesmente anarquia, não compromisso com nenhum tipo de ordem, não compromisso com nenhum tipo de decência, de moral, de vida, de piedade. As pessoas querem viver, por exemplo, um evangelho sem nenhuma responsabilidade. Quando a gente olha para aquela cena, para aquela parábola, nós não temos ali um tipo de assistencialismo barato. Aquele homem não está fazendo, nos moldes do evangelicalês, né, uma ação social, um corte de cabelo, uma distribuição de cesta básica. Ele não está compartilhando das suas sobras e dos seus excessos. Isso não é caridade. Isso não é exercício da compaixão, tampouco da misericórdia. Aquele homem está assumindo a responsabilidade sobre a vida do outro, preocupando-se, tomando aquela vida como sua, tratando das suas feridas, como se fosse um dos seus. Jesus fala: quando deres, quando exerceres a caridade, a compaixão, não faça isso tocando trombeta. Não torne esse ato uma solenidade. Não tome o modelo, né, depravado e deturpado dos hipócritas, dos fariseus que fazem isso em ruas e sinagogas, que buscam serem glorificados, serem vistos pelos homens. Não façam isso, porque a recompensa deles eles já receberam. No versículo 13 ele fala: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Isso desmonta completamente todo o entendimento de doação por doação, de assistencialismo por assistencialismo, ou de caridade sem piedade. O dar esmola não é uma busca do nosso próprio bem-estar, como dizem os especialistas. Não é uma tentativa de amortizar culpa e dívida. Ô irmãos, 15 anos pastoreando eu já vi de tudo, ou pelo menos quase tudo, ou de tudo que Deus me quis ensinar até hoje. Eu já cruzei com diversas cenas como essa, de pessoas que fazem caridade com o fim de amortizar a culpa, a dor, de aliviarem-se de alguma carga, de algum fardo, que estão fazendo algo em favor da igreja, não porque amam a igreja, não porque, né, tem amor, misericórdia, compaixão. Alguns fazem por medo, outros por culpa. Muitas pessoas no mundo, e também na igreja, estão distribuindo doações, fazendo ações humanitárias, enviando partes de seus lucros. E isso é muito viável, né? Porque depois a gente deduz tudo do imposto de renda. Mas nada disso se encaixa com a ideia bíblica de dar esmola. Você pode e deveria ajudar o Médico Sem Fronteiras. Você pode e deve enviar doações para quem de fato precisa. Mas tenha cuidado. Dar dinheiro, dar bens, não é o mesmo que fazer caridade. E a palavra caridade, ela deve ser entendida com amor, ou é um substituto da palavra amor.
como em algumas traduções do texto de 1 Coríntios 13 fala, se não tiveres caridade, se não tiveres amor. A caridade é o ministério da compaixão, da misericórdia. Então as pessoas podem doar, dar, sem exercer, né, um só sentimento de misericórdia e compaixão pelo outro. Nesses versículos, irmãos, nós temos algumas claras advertências. Não toques trombeta diante de ti. E aí, né, por que isso? Para que você não se deixe vencer pelo desejo de autossatisfação, de autorrealização, de reconhecimento, aquilo que os hipócritas fazem. Ele nos ensina, ignore a mão esquerda o que a direita faz. Seja singelo ou discreto, porque o que fazes, não fazes para a glória dos homens, não fazem com o fim de serem reconhecidos, mas com o fim de glorificarem o vosso Pai que está no céu. Esse é o fim último do homem, glorificar a Deus e gozar de Deus eternamente. No versículo 4, ele fala que a gente deve manter isso em segredo. Mantenha isso secreto. Jesus termina dizendo o seguinte: teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mais uma vez, irmãos, há uma escolha a ser feita e que está diante de nós. A recompensa que vem de Deus ou a glória que vem dos homens. A recompensa que vem de Deus, o galardão garantido, a bênção prometida, ou essa autossatisfação, o envolvimento, né, essa autogeração, liberação hormonal que nos faz nos sentir melhor. Essa é a busca do homem moderno, né, irmão? Essa é a busca do homem contemporâneo. A busca do homem contemporâneo é uma busca simplesmente hormonal. Ele quer uma liberação dos seus hormônios, ele quer sentir-se bem o tempo inteiro. Ele quer essa autorrealização, essa boa satisfação, esse sentimento de bem-estar o tempo inteiro. E ele quer isso no aqui, nas coisas terrestres, nas coisas do agora. Depois os casados e os solteiros também. Dei um tempinho para ouvir o sermão do estudo de casados. Eu caminho para a conclusão disso tudo. O Senhor nos ensina: não dê, não doe, não faça, aspas, caridade, da forma que os hipócritas fazem. Não tome o modelo do mundo, não tome os padrões dos homens. Deus não se agrada disso. Deus requer de nós ação. Os discípulos são chamados para fazer diferença no mundo, mas os discípulos precisam saber, lembrar, que não é somente o que fazem, mas como fazem, com que motivo fazem. Porque nós, os discípulos de Jesus, somos chamados a realizarmos, a fazermos, entregarmos o nosso melhor no mundo, tão somente para a glória de Deus, e nunca com o fim de sermos reconhecidos pelos homens. Dessa maneira, cuidado com a justiça barata e fingida,
que busca autossatisfação, autocompensação, sensação de bem-estar, e não compaixão e misericórdia. Cuidado com essa justiça barata e hipócrita, que busca o reconhecimento dos homens e não a glória que deve ser dada a Deus. Eu termino, irmãos, mas eu sinto que eu preciso fazer uma última aplicação, que talvez seria uma observação. Porque uma vez que nós apresentamos o caminho exigido por Deus, que tem uma distância de léguas de todo tipo de assistencialismo ou doação, boa ação em prol do bem-estar, uma vez que nós somos confrontados com tudo isso, a gente pode se fechar, né? E a gente pode concluir e dizer o seguinte: olha, nesse caso a caridade é algo muito difícil, é algo muito complicado de ser realizado. E aí eu respondo a você, a essa ideia, a esse tipo de pensamento, da seguinte forma: aos reprovados, aos egoístas, aos narcisistas, aos amantes de si mesmo, não é apenas difícil, é verdadeiramente impossível. Contudo, todavia, aos que nasceram de novo, aos que nasceram da água e do Espírito, aqueles que nasceram, né, por obra do Deus Santo, né, por meio do seu Filho, e são conduzidos pelo poder do Espírito Santo ao caminho que devem seguir. A essas ações não requerem esforços monumentais e excessivos. É parte da vida. É natural aos que nasceram de novo desfrutarem do dom da misericórdia e da compaixão, terem olhos diferentes para o mundo, de modo que os filhos de Deus, os que nasceram de novo, os discípulos de Jesus, estão no mundo exercendo, executando os dons que o Senhor compartilhou com cada um dos seus. Misericórdia, compaixão, amor, caridade, tudo fazem para a glória de Deus e buscam tão somente glorificá-lo, sem fingimento, lutando contra o próprio coração, que mesmo quando nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, o que é natural aos que nasceram de novo, esses continuam lutando contra a inclinação do enganoso coração que quer sim ser visto pelos homens. Aos réprobos, aos egoístas e narcisistas, amantes de si mesmo, construtores de uma cidade terrestre, é impossível. Mas aos discípulos, os bem-aventurados, aqueles que nós aprendemos, que são humildes de espírito, que choram, que são mansos, que têm fome e sede de justiça, limpos de coração, os pacificadores e perseguidos por causa da justiça, esses sabem do que o Senhor está falando. E sabem como o seu coração deve se portar diante dessas coisas. Temos um chamado. Ou buscamos o reconhecimento dos homens, a autossatisfação, o bem-estar, rejeitando assim o que vem de Deus, ou nos apegamos ao que Deus nos chama, nos oferece e rejeitamos todas as realizações, tudo aquilo oferecido pelos homens. Que Cristo aplique essa palavra ao nosso coração. Vamos orar?
Deus Santo, em nome de Jesus, o teu Filho, nós somos imperfeitos, incapazes, por natureza, somos egoístas, avarentos, mesquinhos. Por natureza, Senhor, queremos aplausos, queremos nos sentir bem, queremos liberar, Deus, hormônios da felicidade, nos sentindo mais livres, menos ansiosos. Nós ouvimos a Tua palavra e nessa hora reconhecemos que aprendemos que essas são as exatas coisas que o Senhor não quer de nós. E por isso mesmo te pedimos, ó Deus, muda o nosso coração, age no nosso entendimento, muda a nossa disposição para a vida, para o mundo, para a Tua obra. Muda a nossa forma, Senhor, de servir, conforma a nossa forma a Tua palavra. Ó Senhor, que de maneira que tudo que façamos, todas as nossas ações tenham um único objetivo, Senhor, glorificar o Teu nome, sermos instrumentos em Tuas mãos, tão somente para a Tua glória, libertando-nos de nós mesmos a cada dia e hora, e enchendo-nos de Ti, de momento a momento. Faz isso por nós, Senhor, que a Tua palavra ressoe no nosso coração, em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Tá certo? Vamos para sermos.